Bom, gente, eu gostaria de indicar aqui para vocês alguns filmes para pensar a história da América Latina e principalmente o protagonismo dos povos originários, povos indígenas. Eu vou indicar filmes porque o meu amor pela história da América Latina partiu em grande medida dos filmes latino-americanos. Eu acho que os filmes abrem janelas maravilhosas para pensar a América Latina. Eu também aproveito para fazer uma homenagem ao projeto de extensão que eu coordeno na Unila, que se chama Cine Latino. E é um projeto de extensão que vai completar agora 10 anos. Pode parecer pouco, mas a Unila foi criada há pouco tempo, né? Ela foi criada em 2010. Então, esse é um projeto de extensão que começou quase junto com a universidade. E é um projeto de extensão que visa dar protagonismo para as produções audiovisuais latino-americanas. Então, eu gostaria de indicar 10 filmes latino-americanos. Alguns são documentários, outros são ficções, para contribuir aí conosco, para pensar o tema dos povos indígenas, dos povos originários. Eu fiz uma lista de 10 filmes recentes. São obras lançadas na última década. Eu vou começar com o Brasil. Esse Brasil que muitas vezes está fora da América Latina, ou porque a identidade nacional brasileira se construiu assim, ou porque tem a ver com o chamado subimperialismo brasileiro, ou porque os nossos irmãos e irmãs latino-americanas nos veem muito diferentes deles e delas, entre outras coisas por conta do idioma. Eu vou indicar 2 filmes brasileiros. Um deles é As Hipermulheres, que é um filme de 2011, e o outro é um filme chamado Espagé, que é um filme de 2018. As Hipermulheres é um filme sensível, delicado, bem feito e que dá protagonismo para as mulheres indígenas brasileiras. No caso de Espagé, é uma história, é um filme, inclusive, muito triste, porque conta a trama do filme tem a ver com a invasão, eu diria invasão, dos neopentecostais, dos grupos neopentecostais nas comunidades indígenas brasileiras. Então, é a história de um ex-pajé mesmo, de uma liderança que perdeu o seu lugar e que foi muito silenciado na sua comunidade. Essas são as 2 indicações do Brasil, mas tem vários outros filmes brasileiros recentes muito bons. Da Bolívia é La Tentación de Nixit, de 2015. Tem muitos filmes bolivianos bons sobre o tema. É praticamente impossível conseguir encontrar um filme boliviano que não trate da temática indígena, principalmente se for um filme recente. Esse é um dos que eu indico, porque tem a ver com protagonismo feminino também, tem a ver com as cholas, tem a ver com as mulheres indígenas bolivianas. Com relação ao Chile, é um filme chamado El Botón de Nácar, de 2015. Aliás, dessa minha lista aqui tem muitos filmes de 2015, são filmes... Esse ano de 2015 foi um ano importante para o cinema latino-americano com relação a essa temática. Eu escolhi esse filme porque ele trata do projeto de branquitude do Chile e, por outro lado, da existência, da permanência, da invisibilidade, mas da luta dos povos indígenas do Chile para serem reconhecidos, né, dentro desse Estado nacional que se vende, que se constrói como europeu. Com relação à Colômbia, eu escolhi um filme que talvez seja o filme mais conhecido dessa lista inteira, famoso, polêmico, dá muita discussão, que é O Abraço da Serpente, um filme de 2015. Por que é que eu escolhi esse filme Abraço da Serpente? É um filme em preto e branco, que trabalha com 2 temporalidades, começo do século XX, final do século XX, mas ele trata da relação entre os conhecimentos indígenas, conhecimentos ancestrais e a ciência. E o quanto a ciência e a academia tentam colonizar os conhecimentos dos povos indígenas. Mas já aviso para vocês que é uma polêmica enorme esse filme, concorreu ao Oscar, foi candidato ao Oscar pela Colômbia. Vale a pena não só ver o filme, mas acompanhar a polêmica dentro e fora da Colômbia. Com relação ao Equador, eu recomendo o filme Mulheres Amazônicas Caminam por la Vida, que tem a ver
o próprio título diz, né, são mulheres amazônicas, dessas mulheres que se consideram indígenas e amazônicas, né? Essa identidade que também é uma identidade regional e uma identidade de resistência. São tantos os povos da América Latina, da América do Sul, na verdade, perdão, que dividem essa Amazônia complexa e difícil e que está em perigo constante, né? Como vocês podem perceber, vários desses filmes que eu escolhi aqui destacam o protagonismo das mulheres. O próximo filme é de Honduras, e chama Berta Vive, de 2016, e tem a ver com uma liderança hondurenha muito importante, que inclusive foi assassinada. E aqui eu junto outro tema que é muito relevante, que é o do feminicídio de mulheres indígenas. A antropóloga Rita Segato é uma das vozes que alertam para isso, né? Mulheres latino-americanas são assassinadas, mulheres latino-americanas indígenas e negras são assassinadas, mulheres latino-americanas e caribenhas que tentam migrar para os Estados Unidos também. Aqui o tema das migrantes é muito importante. Na sequência, eu indico da Guatemala Ixcanul. Devo confessar para vocês que é o meu filme predileto da lista inteira. Ixcanul é um filme guatemalteca belíssimo, que conta a história de uma jovem numa comunidade, e uma comunidade mais ou menos afastada, protegida da cidade e da civilização, entre aspas, mas que tem que entrar em contato com tudo isso e que sofre inúmeras violências aqui. Mas é um filme sensível, é bem feito e muito potente, extremamente potente. A minha indicação para o México é um país que dava para indicar muitíssimos filmes sobre a questão indígena. Talvez eu faça o mesmo comentário que eu fiz antes, da Bolívia. É difícil ver um filme mexicano que não passe por isso, porque mesmo a cidade do México, né, os povos indígenas migraram, são povos migrantes, que muitas mulheres, por exemplo, mexicanas que estão na cidade do México trabalham como empregadas domésticas, os homens na construção civil. Então, é muito difícil ver um filme mexicano que não passa de alguma forma por esse tema. E aí, do México, eu queria recomendar El Mineral o la Vida, de 2017, que tem a ver com essa questão indígena, mas que tem um tema que me interessa aqui, que é o dos recursos naturais, do bem viver, da defesa da natureza, da defesa do modo de vida, da cosmologia dos povos originários. Na sequência, um filme peruano que eu recomendo é El Sueño de Sonia, de 2015. Tem muitos filmes peruanos sobre o tema. O filme peruano sobre o tema mais famoso, eu não estou recomendando aqui, que é La Teta Assustada, que talvez seja tão complexo e polêmico quanto O Abraço da Serpente para a Colômbia. Já gerou muitas críticas, La Teta Assustada, por lugar de fala, por tratar do tema de forma complexa. Então, eu não quis pegar La Teta Assustada, estou recomendando El Sueño de Sonia, que eu acho que trata muito melhor do tema, né, da questão indígena e das mulheres indígenas. Mais uma vez, eu estou indicando aqui filmes que têm protagonismo as mulheres. E, por último, a Venezuela. Né? A gente costuma muito ver filmes venezuelanos que tratam, por exemplo, dos afro-americanos, mas menos da questão indígena, dos povos indígenas, povos originários. E aí eu queria fechar indicando o filme Katari, de 2015, que é um filme muito bem feito, sensível, ganhou vários prêmios, que tem a ver com a resistência indígena. Aqui eu indiquei 10 filmes que foram feitos por pessoas não necessariamente indígenas, a maior parte deles, inclusive, não indígenas. Quem quiser se aprofundar em filmes indígenas, sobre temática indígena, feita por indígenas, realizadores e realizadoras indígenas, eu recomendo vocês acessarem os festivais de cinema indígena, que tem não só no Brasil, mas na maior parte dos países latino-americanos. Esses festivais cresceram nos últimos anos e tem um movimento forte de produção audiovisual nas aldeias, para as aldeias, sobre as aldeias. Então, eu fecho aqui as minhas dicas e espero que vocês gostem das orientações e viva o cinema latino-americano, que ele resista apesar de tudo.